Tá lá já? Ok, isso aí. Estamos aqui no skate park aqui de Porto Velho, mais uma vez fazendo a filmagem, levando essas informações para Porto Velho, Rondônia. Esse aqui é mais um pedido de providência do Júnior Cavalcante. Vocês podem ver que está tudo iluminado aqui. Skate park de Porto Velho, fica aqui localizado na beira Caúla com a Guaporé, né? Ficou bonito, né? E a gente teve o privilégio também até de encontrar aqui o meu amigo. Nós marcamos esse encontro aqui com o Samuel Costa. Samuel Costa, aí, o que você vê hoje aí, esse grande trabalho realizado aqui no skate park de Porto Velho? Filmato, não faz nada aí, parabenizar você mais uma vez pelo seu programa, Filmato na Tribuna, a TV Cultura, canal 25.1 para todo o estado de Rondônia. Vocês também que nos acompanham pela live, pela página do Filmato na Tribuna. E o site Tribuna ao Vivo. E o site tribunaauvivo.com.br. É de fundamental importância a participação de todos os protagonistas, né, de todos os agentes públicos. A gente vê que a Prefeitura do município de Porto Velho, em parceria com a Endu, conseguiu viabilizar, né, esse projeto que é bastante benéfico à população, onde o skate park, um passado não muito distante, ele era muito escuro. E aí as pessoas de família, pessoas de bem, que estudavam às 18h30, às 19 horas, acabavam ficando que ficavam desguarnecidas de poder fazer suas atividades esportivas. E agora, né, através de uma solicitação aí do Parlamento Municipal, em especial o vereador Júnior Cavalcante, mandar aqui um abraço especial ao vereador, conseguiu viabilizar, através desse termo de cooperação técnica, né, parece que foi uma política compensatória, uma empresa que havia sido condenada, né, perante a justiça, e em compensação passou aí a fazer esse investimento. A gente viu a lâmpada de LED, as pessoas aqui, um fluxo muito grande de pessoas, jamais visto, né, em anos pretéritos. E a gente quer aqui parabenizar o presidente Thiago Tesari, da Endu, que não mediu esforço, juntamente com toda a sua equipe técnica, interdisciplinar. E quem ganha com isso é só a população, né? Saúde, traz bem-estar e com certeza, Filmato, a gente vai estar tanto eu quanto você, perdendo a barriguinha daqui nos próximos dias e trazendo melhor qualidade de vida a toda a nossa população de Porto Velho que tanto necessita. Samuel, a gente acompanhou aqui, antes era bem escuro, né? Não tinha nem como caminhar. Hoje aí está todo aí iluminado, os postes, como é que é? Fibras de vidro, isso. Quer dizer, enfim, são mais um pedido de providência do vereador Cavalcante realizado aqui em Porto Velho. E também agradecer ao prefeito, né? O prefeito e o secretário Thiago Tesari. É isso mesmo, né? Isso, o diretor-presidente Thiago Tesari da Endu está de parabéns. A gente vê aí uma obra moderna, né, que foi apenas uma primeira etapa que foi concluída. Tem outras etapas que deverão ser, né, a respeito do próprio Ralph, enfim, algumas série de coisas que ainda estão precisando de adaptação, mas a gente observa, né, que ao menos de forma paliativa já trouxe bem-estar e a população, né, a família aqui da zona leste de Porto Velho, do perímetro aqui central, está se deslocando até o skate park e fazendo o uso desse espaço público, que é de fundamental importância, que o Mato deixa mais uma vez claro, a participação de todos. E a gente faz um apelo para que a população cuide, né, fiscalize também, denuncie, porque no primeiro dia de inauguração aqui já houve relatos de elementos, né, pessoas perversas que têm a mente vazia, tentando acabar com o benefício implementado aí pela Endu, tentando roubar, né, os fios de energia, furtar, perdoe-me, os fios de energia elétrica, mas graças a Deus aí a população está de parabéns, até esse primeiro mês aí que foi inaugurado praticamente, está conseguindo atender toda a demanda da nossa cidade. Samuel Costa, a gente está ouvindo Samuel Costa, a gente também vai falar um pouco dele. Samuel, tem aí um movimento, negócio, como é que é esse negócio? O que aconteceu que chegou aí essa mídia nacional e você acabou falando do presidente da República, que teve outros caras empresários aí, falam com você, como é que foi esse negócio aí? Tem um negócio, um barulho total, como é que foi esse negócio? Então, Filmato, na verdade, na véspera, né, de 2019 para 2020, no dia 31 a 17h40 da tarde, aqui no horário de Porto Velho, a gente fez um post onde tínhamos ali a indagação de inúmeras pessoas questionando a respeito do incêndio, né, que ocorreu na cidade de São Carlos, município pertencente ao estado de São Paulo. E, consequentemente, a gente fez uma rápida pesquisa na internet e constatou que o material que era utilizado, né, nas estátuas, que é símbolo, Estátua da Liberdade, a réplica da Estátua da Liberdade, nas lojas Havan, tanto no município de Porto Velho quanto em todo o país, eram feitos de um material inflamável. E aí a gente fez um chamamento para que a população
tomasse cuidado e não ateasse fogo. E que esse ato que a gente repudia veementemente e a qual a própria CRFP/88, a Constituição Cidadã, nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela garante a propriedade, né? E a gente, em momento algum, tentou fazer ato de terrorismo. E aí, infelizmente, a nossa função como jornalista, e você também Filmado, é nada mais do que levar informação. O processo de alfabetização cabe privativamente às escolas ensinarem, ou seja, ou na educação básica ou através da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. E aí as pessoas tentaram deturpar, né, alguns grupos de direita do nosso estado, bem como o grupo de direita em todo o país, integrantes do MBL, algumas figuras, né, pertencentes ao governo do estado de Rondônia, que é do PSL, o mesmo partido do Bolsonaro, né, que apesar de hoje ele estar sem partido, ele foi eleito pelo partido PSL 17. E aí, quando viralizou nas horas, né, na virada da noite, e pela manhã, no dia 1º, no dia 2 de janeiro, o guru, né, do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, publicou tentando imputar a nós algum ato de terrorismo. E aí, evidentemente, é claro que o Luciano Hang, né, que é um empresário aí, um dos mais ricos do Brasil e apoiador do Bolsonaro, acabou findando aí, publicando nos seus vídeos, né, um chamamento para que a população viesse a participar no dia 4 de janeiro de um ato, né, em defesa segundo alguns integrantes aí, da liberdade, né? Isso aí a Constituição garante, o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito Democrático, a gente tem que respeitar, né? E o mais pitoresco de tudo foi que um ativista, né, de direito fez o chamamento para que a população fosse abraçar a Estátua da Liberdade aqui em Porto Velho. E aí o Luciano Hang, que tem mais de 10 milhões de seguidores, somando as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e etc., publicou esse vídeo, né, agradecendo o abraço da população, pedindo que a população fosse lá abraçar a estátua da van, e graças a Deus o município de Porto Velho não ficou envergonhado, apenas os integrantes, né, os idealizadores, 4 pessoas se fizeram ali presente e filmaram, e nem que eles estivessem deitados, eles conseguiriam, pegando um no pé do outro, conseguiriam abraçar a Estátua da Liberdade. E assim, o que não falta na política rondoniense, na política brasileira e agora no município de Porto Velho, são caricaturas e personagens folclóricos. E essas pessoas foram ridicularizadas e após a população não atender, né, o chamamento realizado por eles tentaram deturpar a nossa fala mais uma vez, dizendo que a gente estava agindo de forma leviana, né, com mentira, falseando a verdade. E quando foi público e notório, e basta você fazer uma rápida pesquisa no Google, né, na rede mundial de pessoas, de computadores, você vai constatar que o ativista de direita, o grande idealizador, chamou a população para abraçar a Estátua da Van, a população por sua vez não foi, e eles ficaram envergonhados. Quer dizer, não deu muita gente lá não? Deu pouca gente? Só os 4 ativistas e alguns funcionários, né, do Grupo Avan. Ali eu acho que acredito que tenha mais de 100, ou acho que uns 15, 20 no máximo, totalizando os 4 manifestantes com os funcionários. E aí, se for usado uma foto, isso numa democracia é válido, torna a dizer, é louvável, né, um regime democrático, mas o mais pitoresco de tudo não foi a deturpação da nossa fala em si, foi esse chamamento esdrúxulo que só ridicularizou a nossa cidade, né? Em algumas cidades aí do Brasil, a gente já viu, né, as pessoas fazendo movimento, né, em defesa do patriotismo, né, da soberania nacional, prestando continência para a Estátua da Liberdade do Grupo Avan, e aqui no município de Porto Velho, esses 4 integrantes, eles fizeram o chamamento para que a população fosse abraçar. Na cartologia bíblica do Velho Testamento, você vai ver que, né, tem a figura do Baal, ele tem que ser cultuado, né? E aqui tentaram cultuar a Estátua da Liberdade, mas o tiro saiu pela culatra e mais uma vez a verdade veio à tona. Samuel, em nenhum momento você fez esse comentário pensando que poderia chegar aí o extremo, né, da confusão, ou digamos assim, o movimento que aconteceu. Você tinha assim projeto, foi de interesse seu? Como é que foi esse negócio? Você tinha um pensamento você que poderia chegar, o ponto que chegou, talvez até uma brincadeira ou não? Na verdade, Filmato, as pessoas só externam, né, exteriorizam aquilo que está no seu coração. Eu não posso assim chamar um por um e tentar explicar. Você, como um grande jornalista que é, um grande comunicador, sabe que a análise semântica, se você fizer qualquer tipo de análise semântica no conteúdo que a gente publicou, você vai ver que a gente é taxativo em pedir que a população não ateie fogo.
Ou seja, há uma negativa. E o que eu talvez tenha confundido a cabeça das pessoas, né? Digamos assim, ignorantes, desprovidas de conhecimento, porque uns agem com dolo, perversidade, querem deturpar. E outros a gente até compreende, né, que um país onde muitas pessoas, né, digamos assim, são analfabeto funcional, não conseguiram interpretar a mensagem que a gente tentou deixar para a população. Mas as hashtags, que a gente chamou Bolsonaro ladrão, Luciano Hang ladrão e o outro personagem lá, que eu não me recordo, tenha viralizado. E isso aí se potencializou devido aos grupos de extrema direita, que tentam a todo instante, tudo que a gente falar, vão retrucar. Então, se as pessoas pararem um pouco com essa intoxicação ideológica e fizerem uma análise minuciosa, uma análise semântica, vai observar que não teve nada demais na nossa fala. E que essa viralização, né, na rede mundial de pessoas, rede mundial de computadores, nas redes sociais, elas ocorrem porque muitas das vezes essas pessoas começam a jogar em grupo de direita, 100% Sérgio Moro, 100% Bolsonaro, direita Rondônia, direita Brasil, e aí eles acabam vindo com mensagens, né, provocativas, outros já são assim, digamos, mais covardes, que usam os perfil, né, os perfil fake, os perfil falso, mas assim, eu sempre costumo dizer que é de duas ou uma. A gente é como um bambu, a gente enverga, mas não quebra, e vamos continuar delatando aquilo que a gente acha que seja propositivo para a nossa democracia, mas acima de tudo, Filmar, ter a sensibilidade em compreender minimamente o que as pessoas tentam falar. Porque, assim, eu sempre costumo dizer para as pessoas que, eu disse para você anteriormente, que a gente só exterioriza aquilo que está no nosso coração. Quem viu pelo lado da maldade é porque, com certeza, esse indivíduo deve ter muita maldade no coração. E se você observar, faço aqui um desafio para todos, qualquer professor de língua portuguesa, de redação, e se conseguir compreender que a gente foi terrorista, a gente só pode lamentar. Mas numa democracia, a oposição é válida e com certeza isso não vai, em hipótese alguma, essas ameaças, nos intimidar, e continuaremos sim essa luta incessante por dias melhores. O seu pensamento é o seguinte: se a pessoa tirar o proveito da situação e tentando depender essa imagem. Sim, como eu te digo para ti, Filmato, uns agem com dolo, ou seja, com ânimos, com a vontade de querer deturpar. Outros deturpam por falta de conhecimento. E até um provérbio, um pensamento aí muito popular que diz que o preconceito ele nada mais é do que fruto da má informação. Quanto mais mal informada a população é, mais preconceituosa ou, né, ignorante ela será. O que é o preconceito? Eu tenho um conceito pré-estabelecido antes de saber o que de verdadeiramente é. Ou seja, às vezes a pessoa pode me taxar, taxar qualquer pessoa pela nossa aparência. Mas aí isso é uma prática preconceituosa. Mas quando eu vou ver, o Filmar tem uma pessoa chata, uma pessoa perversa. Porque a tua fisionomia pode transmitir. E quando a gente vai ver, você vai ver que você é uma pessoa amiga, amável, confiável, querida, etc. Então, nessa intoxicação ideológica, seja de esquerda, de direita, de extrema, que está tudo misturado hoje, que a gente não sabe mais nem o que é direita e o que é esquerda em si. A gente tenta transformar a nossa indignação em um exercício de militância. Então, diante dessa situação... Eu vou tocar aqui, ó. Aí vocês falam aqui que tem 55 pessoas assistindo aí. Tá mudando aí, né? É. Pois é, estamos aqui com Samuel Costa, todo mundo conhece aqui, Porto Velho. Ronan Porto Costa, Velho. William Pombo, tá assistindo aí. Tá todo mundo assistindo aí, os colegas, os amigos. É isso aí. Estamos aqui com Samuel Costa, a gente acabou combinando esse encontro, a gente falar sobre essa situação aí que aconteceu aí nos últimos dias, e foi aí nível nacional, acredito que seja nível mundial, né? Foi bom esse negócio aí? Como é que foi? Hoje você sente aí, o Bolsonaro acabou falando com você, o cara, o maior empresário do país acabou falando com você, quer dizer, quem não te conhecia acabou conhecendo, e aí, como é que é? O que você vê? O que você acha dessa situação? Acho que é válido, né, numa democracia, como eu te disse anteriormente, mas assim, o mais pitoresco de tudo são as extremidades, seja ela, o que acaba num regime democrático é o extremismo, seja ele de esquerda, de centro, de direita, o que for. E a gente tem a nossa consciência muito tranquila. Agora, quanto à repercussão geral, envolver o nosso nome, a gente, ao mesmo tempo que a gente fica à vontade, a gente fica constrangido. A gente fica à vontade em saber que a gente defende uma bandeira,
Isso não é novidade para ninguém, que nós temos uma inclinação pela esquerda, né, por entender que a esquerda hoje, atual, representa verdadeiramente os anseios, a vontade das pessoas mais sofridas, né, dos pobres, dos menos afortunados, e consequentemente isso traz alguma indignação por parte de pessoas que pensam de forma divergente da qual a gente pensa. Eu sempre costumo dizer que numa democracia a oposição ela é válida. A gente não pode, filmar, em hipótese alguma, querer amordaçar a imprensa, a liberdade de expressão. Se houver excesso por A, por B, por C, por D, por Z, por Y, por X, por mim, por você, seja quem for, pode estar buscando o Estado, o juiz, né? Ou seja, o Poder Judiciário, para buscar uma possível reparação de dano, né? Seja na esfera civil ou criminal. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é tentar amordaçar. Porque isso não... Muito tem que se falar de regime militar, né, do AI-5. Eu acho que as pessoas deveriam mais se escandalizar, né, com o pedido aí do possível retorno do AI-5, né, que é a perda dos direitos políticos e de uma série de direitos. E, na verdade, quem não sabe, o AI-5 é o ato institucional número 5, né, criado aí pelo governo militar. Ela nada mais é do que uma afronta ao Estado de Direito Democrático. E talvez a nossa fala tenha sido deturpada por pessoas perversas, porque eles agem de forma criminosa, de forma organizada. E a gente se sente constrangido por esse aspecto, mas a gente sente muita vontade em saber que a gente defende convicções no campo ideológico. Nosso debate, filmado, ele sempre é no campo das ideias. E diga-se de passagem, filmado, eu quero te agradecer a oportunidade, a interatividade e mandar aqui um abraço a todas as pessoas, né, que a gente tem recebido aí milhares de mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. A gente não conseguiu responder todas ainda, mas por onde a gente tem passado, filmado, a gente tem recebido mais sorrisos do que cara fechado. Então isso é sinal de que robô, milícia digital, não consegue se manifestar nas ruas. E nas ruas, o que a gente vê é uma situação totalmente divergente daquela que muitos deles tentam a todo instante deturpar através das organizações aí, milícias digitais, que, diga-se de passagem, está tendo até uma comissão parlamentar de inquérito, tentando inibir, né, apresentar legislações mais rígidas, né, mais firmes, e o combate aí a esse crime cibernético, né, crime eletrônico ou crime virtual, como queira definir. Samuel, diante da situação, amigo seu te cobrou essa palavra, fez, ou inimigo tirou proveito disso aí, começou a te criticar, isso aí, o que você acha? É inveja ou porque talvez não tem nada que falar e te desceu a rir? Eu acho que a gente é matéria-prima para a mídia, né? Eu acho que muitas das pessoas que nos assistem, nos acompanham, elas não precisam obrigatoriamente, necessariamente, compactuar, perdoe-me, com todos os nossos ideais ou devaneios, como queiram definir. Mas assim, o mais gratificante de tudo é ver que uma parcela da população consegue compreender o nosso recado. Exemplo, muito tem que falar, é porque o presidente Bolsonaro, fulano, beltrano, está sendo vítima da oposição, vítima dos veículos de comunicação. Não. O governo, tivemos aí, né, quase 4 mandatos do governo PT, né, 14 anos, né, o segundo mandato da ex-presidenta Dilma, ela foi empinchada. A gente observou que nesses 14 anos a Globo, a Record, a Bandeirantes, as emissoras, né, que tem concessão pública, as privadas, como a tua também aqui, filmada, as redes sociais, não mediram esforço e servem justamente para isso. Às vezes, filmado, as pessoas ficam com saudade do regime militar, mas não sabem compreender minimamente que naquela época não existia liberdade de expressão. Não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme, né, que é um clássico brasileiro, que é o Filho de Dois Filhos de Francisco, que conta a história do Camargo e Camarguinho, que é o Zezé de Camargo, e depois passou, né, o Camarguinho faleceu e veio o Luciano substituindo ele. Eles chegam numa determinada rádio, no governo militar, e aí eles fazem um refrão de uma canção, Viva o Brasil e a sua tirania, e aí rapidamente o sonoplasta vai até a mesa de som, diminui o volume, corta o microfone deles e chama um intervalo comercial e fala, menino, você está ficando doido? Por que foi que a gente fez? Não, você está criticando o governo militar, você quer ser preso? Então essa liberdade de expressão
essa minimamente que a gente tem, ela só foi consagrada de fato com o advento da nossa Constituição Cidadã. Então esse uso habitual das mídias digitais, seja para elogiar, para criticar, para fazer uma crítica, seja lá construtiva, destrutiva, pejorativa, da forma que queira definir, ela é válida numa democracia. E eu torno a dizer, quem se sente lesado pode estar buscando reparação de danos na esfera judicial. O Estado juiz, o Poder Judiciário, ele serve justamente para isso, para fazer nada mais, nada menos do que justiça. E aplicar ao caso concreto, em consonância, né, com a nossa legislação, que, diga-se de passagem, é uma das melhores do Brasil. Talvez a gente peca na aplicabilidade, mas o texto das nossas normas constitucionais, infraconstitucionais, é um dos melhores do mundo, quiçá o melhor. Você falou um assunto importante. O regime militar não estava nem aqui batendo papo aqui no meio da rua, né? Eu já tinha entrado no cacete aqui, não era isso? Não, sem sombra de dúvida. Deus livre e guarde voltar um AI-5. A gente não vai ter essa liberdade de ter. Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que vão assistir o teu programa aí na TV Cultura, pela internet, pelo site, redes sociais, muitos vão elogiar, outros vão criticar, né? Provavelmente, aí se a milícia digital da direita estiver organizada, vai ter mais comentários pejorativos, né? Denegrindo a nossa imagem, mas isso é válido. O que a gente não pode é aceitar a lei da mordaça, Gilmar. Isso aí pode ser o ex-presidente Lula, pode ser a ex-presidenta Dilma, pode ser o presidente Jair Messias Bolsonaro, pode ser o futuro presidente que a gente pode ter daqui em 2022, enfim. A gente nunca, jamais, em hipótese alguma, podemos aceitar a retomada, nem que seja por brincadeira, do AI-5. Então, se as pessoas fizerem uma comparação, por simetria, né, no âmbito nacional, a fala do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente Bolsonaro, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, com o nosso posto, eu tenho a plena convicção que o nosso posto tem uma relevância pífia comparado à fala dele. A gente não vê a indignação de muitos liberais, né? Porque muito tem falado que é liberal, mas é liberal em algumas coisas e não é liberal em tudo. Então, a gente tem que começar, Filmar, a conceituar as coisas. E as pessoas, e é só no debate, no campo das ideias, com leitura e convicções, né? Mas também está disposto a retroceder, voltar atrás. A política, o Filmato em si, você está na política há décadas, sabe mais do que eu, ela é uma obra humana. A política ela não precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser corrupta. Basta de que, às vezes, tu entra muito bem intencionado para querer fazer algo, né, de propositivo, em defesa, né, do município, do estado, do país, mas às vezes a pessoa não tem capacidade técnica, não tem articulação política, não tem jogo de cintura, e num regime democrático, talvez seja o pior de todos os regimes que foram criados. Mas até hoje, Filmado, não foi criado ainda nesse plano, nesse mundo, um regime que assegure minimamente aquilo que estabelece o regime democrático, que garante a nossa Constituição, do que o regime democrático faz. Esse Brasil é bom, você pode brincar, pode fazer o que quer, ninguém vai te bater em você, da forma que fazia antes. Você não deveria ter a liberdade de andar depois das 10 horas da noite, falar o que quer, ou brincar. Você pode fazer o que quer no Brasil. Então o Brasil é um Brasil que é acolhedor, né? Então você tem livre expressão de dizer ou pensar, livre pensamento que você pensa que você pode falar. Com certeza, é livre, é um preceito constitucional, quase que uma cláusula pétrea, né, imutável. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Você pode fazer tudo, só tem que se assinar embaixo. O que a gente não pode aceitar, Filmar, é que organizações, torna que é repetir, criminosas, tentam a todo instante intimidar as pessoas. Hoje sou eu, né? Amanhã pode ser você, a pessoa que está nos assistindo aqui agora. A pessoa que teceu um comentário, assina embaixo, dê a cara a tapa. Porque o que não pode, hoje, essa indústria da fake news, né? A gente teve a oportunidade aqui, o nosso produtor, Filmato Júnior, de nascer, né, após a Constituição de 88. Eu, particularmente, sou dia 10 de dezembro de 89. Ele, com certeza, é bem mais jovem do que eu. A gente acompanhou, né, o ingresso, né, da Microsoft, do Bill Gates, né, implementando os computadores, que é aqueles bem grandão, cabeçudo. Hoje, né, a gente está aí através de um smartphone, de um iPhone, né, para todo mundo nos assistindo aí, material. Hoje a gente pode dar cara a tapa e demonstrar nossa indignação
contra qualquer sistema fascistoide, qualquer sistema perverso, apresentar, né, também não é só tecer comentário, pensamentos, filosofia, né? Houve uma democratização da informação. Isso só é possível, Filmato, através do questionamento. Por que muitas das vezes o Bolsonaro ele tem, digamos assim, medo de pessoas que questionem? Porque o Bolsonaro é uma pessoa inculta, é uma pessoa que não saiba ler. Com certeza, Filmato, deve ter sido alfabetizado pela uma literatura chamada Ivo Viu a Uva. Foi lá mais ou menos na década de 70. Na década de 70, os parâmetros nacionais, né, como se fosse hoje, curriculares, eles implementaram essa leitura, essa cartilha, né, esse livro, como quer definir, em todo o território brasileiro, todo o território nacional. E aí, as crianças que residiam no Nordeste, no Norte, na região amazônica, que é a nossa, né, os ribeirinhos, os nativos aqui da terra, nunca tinham visto sequer uma uva. E como que tu ia alfabetizar a criança, sendo que ela não tinha senso de realidade? Talvez as crianças sulistas, né, do centro do país, já conseguiam ver, né, porque a uva é uma fruta, e ela é proveniente, né, de regiões mais frias, né, que ficam próximo do hemisfério sul. E aí acabou findando que o Paulo Freire, né, um bacharel em Direito, que foi casado com uma pedagoga, enfim, viabilizou o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. E aí, olha só, Filmato, o que aconteceu. Eles viabilizando o Movimento Brasileiro de Alfabetização, conseguiu alfabetizar, desenvolver uma técnica que conseguiu alfabetizar centenas de pedreiros, né, lá no Nordeste. E aí ele começou a criar algumas literaturas que hoje estão aí, que tem uma das literaturas, dos livros mais vendidos no Brasil e no mundo, né? Que é a pedagogia do amor, pedagogia do oprimido, pedagogia analítica e etc. E aí, quando ele começa a fazer as pessoas questionarem por que é a uva? A uva é um fruto. Por que você não come uva? A gente não come porque ela é propensa a nascer no sul e não aqui que é calor, né? Quente, úmido. E por que você nunca comeu? Ah, porque não tem como vir. Mas por que não tem como vir? Porque não tem estrada. Mas por que não tem estrada? Porque o governo não fez. Porque o governo fez. Porque ele não quer. Porque ele não quer. Porque ele não vai fazer. Mas quem colocou o governo? Foi o voto. Voto de quem? Nosso quem? O meu? As pessoas começaram a questionar. Calma, eu posso comer uva. Kiwi, né? E aí acabou findando que as pessoas começam a despertar o senso crítico. E aí quando o Bolsonaro, em especial, que é um personagem folclórico, o nosso ver, uma caricatura do mercado financeiro, é questionado, ele já não tem habilidade em questionar. Ele quer censurar tudo. Já imaginou o presidente da República pedir para suprimir palavras, porque ele diz que os livros didáticos que são feitos, filmados, por equipe técnica, interdisciplinar, por todo um aparato de pesquisadores altamente renomados, da USP, da Uni, seja de qual for a instituição, ele tenta simplificar toscamente a resolução dos problemas, apresentando uma ideia tosca, idiota, digamos assim. E aí as pessoas começam a questionar. Por quê? Por que disso? E aí quando ele é confrontado, por exemplo, você é um repórter, se você fizer alguma pergunta para ele, que ele se sente desconfortável, ele vai te xingar. Então, essa figura que a gente quer do presidente da República, eu não estou aqui nem adentrando do mérito, filmado, de corrupção, de envolvimento. Eu falo o seguinte, como é que o mercado, tu acha que o Brasil, ele é autossuficiente, ele independe do mercado financeiro? Essa política aí de serviçal, assim, digamos assim, um puxadinho dos Estados Unidos, está beneficiando o Brasil até quando? Como? Recentemente agora, anteontem, uma assinatura aí, um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, que vai dar um prejuízo bilionário para a nossa economia. A gente entregou a base de Alcântara no Maranhão a troco de quê? Liberou o passaporte aí, o visto dos americanos para entrar no solo brasileiro, a troco de quê? Então, são algumas coisas que a gente tem que começar a questionar, e a gente só consegue fazer isso através de pensamentos, de um debate sincero, franco, aberto, e quem ganha com isso é só a democracia. Deixa eu só as considerações finais e muito obrigado por estar com a gente neste momento, levando essas informações. Ô, Filmato, eu que agradeço aí a você, a todos os telespectadores aí da TV Cultura, que acompanha aí pelo canal 25, programa Tribuna, Filmado na Tribuna. Eu quero aqui deixar um abraço, um beijo no coração, feliz 2020 a todas as pessoas que nos acompanhando e que nós continuemos firmes, aguerridos, combativos, na esperança que dias melhores virão. Fraterno abraço, um beijo no coração, fique com Deus, que sem sombra de dúvida ele é a nossa melhor companhia. Senhor, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com
Samuel Costa, grande parceiro, grande amigo, grande jornalista também. Obrigado. A gente agradece. Valeu, Filmado. O que, Filmatinho Felipe? Ficou top?